ter uma fachada. A pessoa pode estar cantando com a gente no Ministério de Louvor, pode estar indo, pode estar pregando e ver um monte de porcaria no celular ou em É qualquer outra muito coisa. aberto, cara. É muito aberto hoje. Hoje é mais escancarado. Eu não sei como que era antigamente. A gente ouve pessoas até falando que antigamente compravam revista de biologia e tudo, os homens para poder se masturbar. Isso no tempo mais antigo, né? Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu tô em qual câmera aqui, Estevam? Na do meio? Muito boa noite ou bom dia, boa tarde. Eu não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo, que você está acompanhando o nosso podcast do Pode Vir. Lembrando, você pode vir, mas você não pode ficar da forma que você está. Até mesmo porque Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. E o assunto de hoje que nós vamos conversar, na realidade, não vamos se aprofundar. E se você é uma pessoa que tem uma profundidade em alguns assuntos que nós abordamos aqui nos nossos podcasts, nos nossos vídeos, você tem profundidade, conhecimento e quiser realmente dar sua opinião, entre em contato com a gente. Nosso WhatsApp está aparecendo aí na tela. Chama a gente no WhatsApp ou até mesmo no nosso Instagram, no direct. E aí a gente faz um vídeo, vamos extrair informação e vamos crescer juntos na graça e no conhecimento de Jesus, tá bom? Aqui a nossa ideia não é debater assuntos, nem brigar com A, B ou C, e nem fazer politicagem de nada e de nenhum assunto. Muito pelo contrário. O nosso intuito, o nosso desejo, o que há de no nosso coração é fortalecer vidas, fortalecer pessoas com assuntos importantíssimos que talvez pode estar travando aí a vida de muito jovem, muito cristão, muito servo e muita serva de Deus. Hoje o assunto é pornografia. E eu tô aqui com meu parceiro, Pastor Vitor. Faz Beleza, tempo, Pastor Vitor? pessoal. Pastor Vitor, que congrega comigo na mesma igreja. Somos pastores auxiliares ali na igreja Casa da Bênção, ICB Continental. E o assunto hoje é pornografia. É uma porta para demônios acessarem as nossas vidas? Fica essa questão. Ou até mesmo uma afirmação. Pornografia é uma porta para demônios acessarem as nossas vidas? Eu estou me baseando aqui, Pastor Vitor, boa noite. Ou nós estamos gravando à noite, tá, gente? Eu estou aqui me baseando numa matéria feita pela Guia-me. Guia-me, que é uma revista cristã que pega artigos, né? Onde um pastor aqui lá do Rio Grande do Sul, ele afirma isso. O link eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link dessa matéria. E nós vamos conversar sobre esse assunto. Tem diversas situações aqui, Pastor Vitor, para a gente bater um papo sobre isso. E aí fica, na realidade, eu gostaria até de te perguntar, começando perguntando, a pornografia, então, ela é uma porta para demônios entrar na vida da pessoa? Boa noite a todos, boa noite. Bom, o assunto é um assunto muito complexo, ao mesmo tempo bem grave, é gravante, sério. Ela, na verdade, ela é uma porta de um aprisionamento espiritual. Eu vejo como uma porta que aprisiona. Por que aprisiona? Porque a pessoa que ela entra por este caminho, ela fica presa, ela fica agarrada, né? A esses demônios, essa força, né? Vamos usar assim, maligna que atrasa a vida. E é uma prisão espiritual que a pessoa se prende através da pornografia. Por incrível que pareça, é uma das prisões mais ocultas que tem, mas que tem aprisionado muitas vidas dos cristãos, muitas vidas no meio evangélico, muitas vidas de pessoas, de pais de família, muitas pessoas que querem progredir na vida, mas estão como se fosse uma pedra realmente amarrada nos seus pés. Ó, durante um bom tempo, principalmente na nossa igreja, nós víamos e ainda testificamos disso, nós vemos isso, nós observamos isso, muitas manifestações de entidades, né? Nas pessoas que, de uma certa forma, deram brecha, deixaram com que o mal entrasse nas pessoas. E durante muito tempo, a igreja evangélica, pregava bastante sobre libertação no campo da libertação,
sobre demônios, sobre entidades, sobre espíritos ruins, e até por conta de, talvez, de leis, talvez por conta do sistema ter mudado muita coisa. Eu percebo, não sei se você tem essa percepção, eu percebo que a igreja hoje em dia tirou um pouco o pé em relação a bater nesses assuntos, a martelar sobre esses assuntos, principalmente em relação a entidades e pessoas que acabam sendo possuídas ou possessas, que são coisas, né, diferentes, ou até mesmo influenciadas por espírito ruim, e manifestavam nas igrejas. E aí, quando você ia ver a vida da pessoa, quando você se aprofundava para conversar com uma pessoa que se manifestava ali, você via que a vida dela era de promiscuidade, uma vida talvez numa religião paralela, onde se diziam ser coisas boas e eram coisas ruins, ou até mesmo influências de familiares, ou até mesmo um aprofundamento na promiscuidade ou na pornografia. Falando sobre isso, como é que você vê hoje, nos dias de hoje, nos nossos dias, essa questão de manifestação, de possessão demoníaca, onde há processos ali de libertação dentro das igrejas, e como é que você entende essa mudança de não estarmos mais falando muito sobre esses assuntos? Olha, eu entendo hoje que é uma mudança de princípios, né? Antigamente, muito se falavam, né? Tudo que acontecia, tudo que ocorria na vida das pessoas, as pessoas davam a culpa, né, aos demônios. E meados de 2010, até 2010, as coisas começaram a mudar a partir dessa época, quando as pessoas começaram a achar que isso era um exagero cristão em falar que os problemas, as dificuldades, a situação que aquela pessoa estava vivendo era por conta de demônios. E até tinha uma parodiazinha que falava, né? Um dia o demônio estava chorando no canto, porque as pessoas falavam que tudo era culpa dele. Mas se você olhar hoje, nada mais é demônio, né? O princípio ele mudou. Hoje as pessoas não têm essa discernimento de enxergar o mundo espiritual ao ponto de falar que, somente uma pessoa que está agarrada na promiscuidade, na pornografia, que ela está presa a um demônio. Uma brecha que foi aberta e entrou na vida dela, agarrou e está aprendendo uma Essa coisa, progressão. então, essa brincadeira, esse meme, que eu lembro que algumas pessoas até fizeram e ainda fazem, de falar que tudo é o demônio, de certa forma contribuiu para que as pessoas Contribuiu. desacreditassem. Acredito que por dois motivos, né? O primeiro é porque tinha aquele sensacionalismo, não é sensacionalismo, é sensacionalismo exagerado que escancarava pessoas possessas, pessoas sendo libertas, né? Somente quando a TV, as igrejas começaram a alcançar os seus espaços nas TVs, isso gerou muita desconfiança, gerou muita crítica, né, das pessoas que assistiam, ao mesmo tempo que também atraiu muitas pessoas, mas ao mesmo tempo gerou muita crítica. Então a igreja, acho que ao longo do tempo ela foi se adaptando, porque era algo que estava mais assustando e gerando a crítica, né? Nós vivemos um tempo que o evangelho ele começou a crescer em uma guerra praticamente com emissoras de TV que defendia que o catolicismo era religião nacional, que a multipluralidade cultural era o nacional. Mas a gente começa a ver que isso, as igrejas começaram a se performar diferente, se adaptar, algumas coisas começaram a deixar de ser ministradas, pregadas, principalmente por conta da preocupação do que apresentar na TV. Eu acho que foi por causa disso que ao longo do Meio tempo foi que se perdendo. um medo de processos, Menos de processo, porque tinha uns escândalos, né? preconceito, escândalos. Escândalo, a pessoa, o cara foi liberto lá, possessão demoníaca, o cara correu e caiu, bateu a cabeça. Ah, porque foi na igreja e tal. E tinha muito isso, né? O pastor falou alguma coisa e Ofendeu. ofendeu, caluniou tal pessoa, e a pessoa processou e tem registro em câmeras. Coisas que começaram. Foi uma porta de acesso. E de certa forma isso eu vejo até como uma estratégia do próprio adversário, do próprio inimigo, Sim, para calar. para calar. Exatamente. Para calar e o que a gente testemunhou e vivenciou é meio que um retrocesso. E na realidade hoje foi meio que um retrocesso. Hoje
Hoje em dia, até a própria revista aqui, ela nos informa, ela fala sobre isso, num outro tópico, onde a gente vê cristãos, servos e servas de Deus, que utilizam muito da pornografia, usam de forma grandemente mesmo, usam mesmo de forma, sabe, absurda a pornografia através de sites, até porque hoje tá bem mais fácil. Tá Hoje muito escancarado. no celular a pessoa entra na pornografia. E aqui nessa nessa matéria da Guia-me, o pastor aqui, o, o Jackson, né? É isso, Jackson. Ele coloca o seguinte, ó: ou nós destruímos de uma vez por todas a pornografia, ou o que nós iremos colher nos próximos anos serão coisas terríveis. Ele alertou, né? Aqui nessa revista. E aí ele coloca aqui, entre aspas, também aqui, ó: hoje em dia é até difícil de catalogar, de definir o que é pornografia. Quando falamos em pornografia, já estamos imaginando banda larga, né? Acesso à internet, isso, aquilo, outro. Mas, segundo o escritor Wilson, ele conta, né, sobre um rapaz que se masturbava olha, se masturbava vendo 3.000 fotos de mulheres de biquíni. Olha, explicou o pastor aqui no livro que ele escreveu, né? O pastor Wilson aqui. E aí, ó, ele escreveu o livro no seguinte, ó: Seu cérebro pela pornografia, que é o nome do livro. Depois seria até bacana pesquisar. Ó, pornografia seria um estímulo sexual extraconjugal que causa problemas, define aqui o pastor Jackson em relação à pornografia. E ele também deixa um alerta aqui, ó. Falando do ponto de vista social, Jackson destacou que tal vício pode levar ao que ele apontou como uma total perda de sensibilidade humana. A pornografia vai bestializar o homem e os maiores prejudicados com isso serão as mulheres e crianças. E olha, depois a gente pode até entrar nesse assunto que entra em outras questões e realmente se a gente não tomar o cuidado e não conversar sobre esse assunto que infelizmente não é debatido nas comunidades, não é debatido nos lugares, não é conversado nos lugares. E eu queria saber, sabe, Vitão, sobre isso, sobre a falta de informação. Como é que você vê? Você, como até pouco tempo estava como líder de jovem, como é que você lidava com esse assunto de pornografia no meio da juventude ali que você, de certa forma, liderava, instruía? Como é que você lidava com esse assunto e os jovens? Então, quando a gente hoje fala de pornografia, uma das coisas que a gente sempre relaciona, né, é a pornografia na vida conjugal, né, na vida do casal. Que na verdade é o que o mais fere hoje. Mas, na verdade, eu acredito que isso já começa na juventude, né, no tempo de solteiro. Ainda pegando um pouco até do gancho do que você falou antes, isso não é mais. É algo também que não se é mais ensinado aos jovens, né? Não são assuntos mais abordados. Porque antigamente a igreja, nos anos 2000, o grito da igreja era santidade ao Senhor, né? A, hoje a igreja ela clama por avivamento. Tem os tempos conforme a necessidade. Mas veja bem, é importante entender que na juventude é onde, somente nos tempos de hoje, o jovem ele descobre tudo. E com acesso, as portas elas não estão abertas, elas estão escancaradas, né? Então, um dos principais pontos a se ensinar a um jovem é santidade. Tem que ensinar que a porta para a salvação ela é estreita, ela tem um preço, né? Talvez você não abordei diretamente pornografia, não abordei, cheguei a abordar alguns assuntos relacionados a relacionamentos, a sexo antes do casamento, e até mesmo é um tabu hoje falar sobre isso, tá? Mas falta mais isso. Eu acho que quando começarem os problemas que hoje ainda são ocultos a aparecerem, vão lembrar de tratar esses assuntos. Mas, acima de tudo, é santidade. Eu até deixei umas anotações aqui, até mesmo sobre pornografia. O que seria a definição de pornografia, né? Que é exatamente uma representação explícita, prática, uma representação prática de desejos é, praticados
pelo desejo sexual, né? Ele vai buscar uma imagem, ele vai ver algo e aquilo vai despertar nele o interesse e ele vai expor na prática. Antigamente nós falávamos muito de pecado de pensamento, mas a pornografia, É ela execução. é uma execução. É É execução. execução. Né? Aqui que nem falou no livro do rapaz que ele se masturbava vendo fotos de mulheres de biquíni. Hoje, para você ver uma mulher de biquíni hoje, basta você entrar num Reels, passar 2, 3, 4 Reels, o próximo vai ser. Então, hoje é muito escancarado, né? Ele é muito aberto. Normalizou. Eu até fiz uma brincadeira. Aparentemente que não é normal. A gente não pode considerar normal. Mas a Exatamente. sociedade prega que é normal. Eu hoje, para participar aqui, eu fiz uma brincadeira. Eu peguei o Meta, a inteligência artificial do Meta, e pesquisei. Falei, hoje eu vou estar no podcast falando sobre pornografia. O Meta respondeu, não posso falar sobre esse assunto. Eu achei interessante. Mas o próprio Instagram, que é do Meta, eu até fiz uma brincadeira um tempo atrás, para mostrar como é que hoje o acesso, né? Peguei um jovem um pouco mais responsável, eu falei, olha teu celular, tá aqui. Abre a sua pesquisa. Aí, né, abri uma pesquisa dele, aí tinha um monte de coisa, de mensagem, de pregação e tudo. E tinha, no meio de todos aqueles, tinha uma mulher de biquíni. Aí tinha uma só, veja bem, acho que cabe 12 algoritmos quadrados, né, na pesquisa. Aí tinha 12. Eu falei, ó, clica nessa menina. Passa um rio pra cima. Volta. Fecha o Instagram. Abre o Instagram, vai no pesquisar. Já vai Tinha começar. 6. Já vai começar a direcionar. Né? Metade, por um clique, metade das sugestões de pesquisa deles ali, de sugestões, já eram mulheres de biquíni. Ou seja, uma pessoa, ela corre um sério risco de... Clicou... Risco não, é um fato. É um fato. O algoritmo já vai ler, O ó, algoritmo ele gosta oferece. disso. Eu não sei no universo feminino se isso acontece. Mas eu falei, tá aqui, ó. Um clique, ó a poluição que é. E eu falei pra ele, eu falei, isso aqui, ó, agora tu E vai... em todas as Eu plataformas, falei pra ele, né? agora tu tá com um problema. Em todas as plataformas, quando ele abrir uma plataforma, Tu vai ter a plataforma A vai Eu aparecer. falei pra ele, tu vai ter que pesquisar muito assunto aleatório agora pra esse Pra algoritmo poder limpar. algoritmo trocar, né? E aí, onde ele corre o risco de... gostei. Eu espero não ter desviado um jovem. Mas Essa eu mostrei aqui. pra ele. Então, mas aí é onde onde muita gente não consegue compreender essa eu até usei esse termo outro dia até na igreja, porque realmente a gente usa a Bíblia como, né, no celular, mas no celular não tem só a Bíblia. Não tem muitos aplicativos. Muitos aplicativos. E o mesmo celular que você usa a Bíblia vai ser o mesmo celular que você usa um outro aplicativo que te dá sugestões realmente que te levam a fazer coisa errada. Por isso que até falei. Você quer da ver igreja. como antigamente, quando se pregavam sobre esse assunto, a gente preocupava muito com o pensamento. Porque, na verdade, quando o que te torna a atenção para aquilo, começa no pensamento. Uns versículos que a igreja mais pregava quando falava de santidade, falava de pornografia, era Mateus 5:28, que diz assim, ó. Mas eu vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com desejo lascivo, já em seu coração cometeu adultério com ela. A Bíblia é muito pesada quanto a isso. Mas agora eu pergunto para vocês. Só de olhar Com desejo lascivo com ela, você já cometeu adultério com ela. Aí eu falo, quanto tempo, e aí você que está nos assistindo pode nos responder, há quanto tempo você não ouve uma mensagem acerca deste versículo? ó. E na tradução da língua, ó, mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. E desejar possuí-la, tipo, olhou. Mas quanto tempo que não se prega isso? Isso é avivamento. Isso é avivamento. Se você elimina, isso gera uma doença, uma catástrofe na vida de uma pessoa. E existe complicações espirituais muito grandes. E realmente existe. O que as pessoas não conseguem compreender é que o mal, ele existe. E você vai ser influenciado e não vai chegar com chifres, Não, botando terror, vai não. chegar bonitinho. Vai chegar bonitinho, da forma mais sutil que você imagina, que Exatamente. você nem imagina, e vai ter Era só uma dancinha que você foi ver. muitas implicações. Era só uma dancinha, foi só uma dancinha. É só uma dancinha. Foi só uma dancinha. O pastor aqui, ó, ele fala sobre implicações espirituais em relação
em relação a isso, né? Ele chamou a atenção para o fato de que as pesquisas científicas acabam não abordando o efeito da pornografia sobre a espiritualidade humana, né? Sendo que esse cenário espiritual também é muito grave. E nós precisamos falar disso aqui, porque na parte espiritual, principalmente para aquelas pessoas que se esforçam, que querem a presença de Deus, que quer continuar orando, eles fatalmente, isso é estatística, aí é fato, com certeza as pessoas acabam esfriando naquilo que elas faziam, principalmente em direção a Deus e ao reino, né? Não que a pessoa faz alguma coisa, porque quem faz é Jesus através dela, mas com certeza ela acaba se esfriando para esse processo espiritual na vida dela. E aí é difícil da gente discernir isso, porque a pessoa pode muito bem manter uma fachada. A pessoa pode estar cantando com a gente no Ministério de Louvor, pode estar indo, pode estar pregando e ver um monte de porcaria no celular ou em É qualquer outra muito aberto, coisa. cara. É muito aberto hoje. Hoje é mais escancarado. Eu não sei como que era antigamente. A gente ouve pessoas até falando que antigamente compravam revista de biologia e tudo, os homens para poder se masturbar. Isso no tempo mais antigo, né? Mas hoje é um celular, é um acesso para tudo. Hoje, se eu não me engano, a revista mais famosa que tinha de pornografia, ela já nem vende mais. De mulheres, né, posando nua. Nem se vende mais. Porque tá muito fácil acesso. Qual é o interesse que a pessoa corria numa banca para comprar, né? Tinha os pseudônimos que anônimos na banca comprar porque tinha vergonha, outros compravam, não tava nem aí. E quantas a gente via programas de domingo mostrando isso na televisão. Ah, fulana posou brasileira e parará. E tinha muitas coisas, né? E os tempos mudaram. Mas assim, o inimigo ele continua astuto. O que antes era de uma forma escancarada, a qual pessoas, sei lá, buscavam de outras maneiras, hoje está muito aberto. Então, assim, é uma porta que se abriu e como eu acredito que na visão do próprio pastor ele vai gerar umas consequências muito graves. Vai vir consequências muito maiores. Vai ser muita coisa que vai acontecer e vai chegar um momento que esse problema vai ser um problema mais explícito para a igreja, sabe? Ainda talvez não, mas vai acabar sendo. Acaba sendo. É como a mentira e tantas outras coisas, né? Que acaba fazendo um estrago espiritual muito grande. Exatamente. E a igreja sente. A igreja vai sentir. Porque o mover vai parar. Assim, vários problemas, né, que já afetaram a igreja por muito tempo, que ainda, talvez tem pessoas que ainda estão olhando para esses problemas, mas ao longo do tempo, esse problema talvez ainda não afeta diretamente. É, que nem você falou, pode estar debaixo de uns panos, mas ainda vai afetar. Mas dá pra você, pela, vamos dizer assim, pela performance com uma boa música, às vezes uma boa palavra, uma coisa bem feita, bem estudada, uma boa oratória, né? Sei, com uma boa oratória, uma boa performance, uma boa dinâmica, você consegue manter algumas emoções, só que não transforma, só que não transforma. Isso é um fato. E aí, o que a gente percebe é que o que vai realmente transformar as pessoas dentro de um ministério, dentro de um grupo, dentro de uma comunidade, que é a santidade, vamos dizer assim, a santidade, é essa, vamos dizer assim, é esse arrependimento em relação a isso. Pô, eu tô errado. Eu não posso tá aqui no ministério, por exemplo, como a gente, no ministério de louvor. Eu tô aqui no ministério de louvor e tô fazendo algo com as minhas mãos num dia e no outro dia eu faço outra coisa com as mãos. Uhum. Calma aí. Será que é onde diz a Bíblia, analisa o homem e come do pão, Examine-se a si mesmo, né? examine, tenha consciência, mas faz, não deixa de fazer, se arrependa. E aí, é importante a gente falar sobre isso,
E queria até uma análise tua sobre essa opinião aqui do pastor, entre aspas, pastor Jacques, dessa matéria da Guia-me. Inclusive, gente, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo essa matéria que nós levantamos aqui, tá muito boa a matéria mesmo. Ó, essa é uma área que pouco se fala. Essa é outra área que pouco se fala, falando sobre a parte espiritual, né? Porque os estudos que envolvem pornografia são científicos. Por isso não estão lidando com a questão espiritual. Mas nós sabemos que existe um mundo espiritual, que estamos em uma batalha, uma guerra espiritual. Usamos uma linguagem bem evangelical. A pornografia é uma porta para demônios acessarem as nossas vidas. Ele afirmou isso. Ele afirmou. E ele continua aqui. Não existe um terreno neutro, entre aspas. Não existe um terreno neutro na pornografia. Nós podemos ter certeza que há uma batalha espiritual para que os homens estejam acessando a pornografia. Como diz John Piper, o pecado é o solo, o pecado é o solo, a base de operações na qual Satanás age. O diabo não teria acesso à nossa vida se não fosse ou se não tivéssemos o pecado em Adão, como aconteceu no Éden. E o salário do pecado é a morte. Essa pecaminosidade humana é de responsabilidade nossa, mas existem implicações espirituais profundas. E aqui a gente pode estar falando de implicações espirituais. Eu queria até que você desse um parâmetro sobre isso, porque muita gente pode estar assistindo e pode até estar se perguntando: pô, beleza, mas que mal faz para mim? Uhum. Que mal faz? A Bíblia, assim, a luz da Bíblia, ela não tem um caminho específico sobre pornografia, mas ela fala de alguns pecados associados, né? Um deles que a gente até falou aqui, que seria o adultério, né? Não é porque ali você tá de uma forma digital, pensando, vendo uma mulher ali que está se exibindo ou não, você não deixa de ser adúltero. É uma mulher, né? Embora até devem usar até inteligência artificial hoje, mas é uma mulher. Você está cobiçando uma mulher que não é a sua, de algum Sim. jeito ou de outro, né? Uhum. Está sendo incentivado, levado por uma sensação de uma mulher que não é sua, né? O único versículo que a Bíblia fala é acerca de prostituição, de adultério, diretamente em 1 Coríntios, né? Eu vou até ler aqui, 1 Coríntios 6, versículo 18, né? Que fala bem claro: fugir da prostituição. Qualquer pecado que o homem cometa é fora do corpo, ou seja, qualquer outro erro, né? Pecado, vamos associar a palavra erro. Qualquer outro erro que o homem comete é fora do corpo. Mas aquele que se entrega à prostituição, ele peca contra o seu próprio corpo. E às vezes o seu próprio corpo, para uma família constituída, está envolvendo o seu cônjuge. Porque os dois deixam de ser dois para se tornar um, tá? Então é uma interpretação que vale a pena a reflexão. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, você está ferindo aquele que ainda habita dentro de você. Ele habita em vós, né? Proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, ou seja, você está caminhando contra aquilo que um dia você se entregou. Porque quando você aceita Jesus, você está negando a sua vida, tomando a sua cruz e negando-se a si mesmo. Só que quando você faz isso, você deixa de negar a si mesmo. Então você está ferindo o seu corpo, o seu cônjuge, para quem tem a vida conjugal, e está ferindo ainda aquele que habita dentro de você, que tem uma liberdade, teria uma liberdade de estar agindo na sua vida. Você está cercando o agir do Espírito Santo na sua vida. Isso gera problemas no seu desenvolvimento espiritual, na sua vida com Deus, acaba te desconectando ainda mais de Deus. É por isso que a gente fala que é um problema oculto que se escancara, porque ele vai atrair uma porta para outras consequências. Essas outras consequências são as consequências que vai desmoronar ainda mais a vida espiritual. Se Mas o ela cara é casado, o cara, por exemplo, pode perder o apetite sexual pela própria mulher. perde o apetite sexual, aí até mesmo se um dia ele tá hoje com o celular na mão,
Ele vai despertar o apetite até mesmo por outras mulheres que não é dele. Que da maneira que ele vai estar ali já olhando outras mulheres, né? Ele vai querer desejar outras mulheres e chega em casa ele não vai nem querer a esposa dele. É que o que a galera não passa, às vezes, para as pessoas é que o grande invejoso e adversário não quer que a gente adore a Deus de forma voluntária. Exatamente. Aliás, imagina, né? O adversário era meio que obrigado a adorar. E viu Deus criar o ser humano que dotado de livre-arbítrio para poder adorá-lo e tá querendo destruir o ser humano. Quer destruir o ser humano. Porque, poxa, eu era obrigado a adorar e por que que eles não são? E outra, Verdade. eles fazem isso. Calma aí. Então eles são a imagem e semelhança do Criador. Então vamos destruir a imagem e a semelhança do Criador. Já que não dá Exatamente. para atingir o Criador, vamos atingir quem ele criou. E aonde, através da pornografia, um monte de outra coisa que o adversário coloca na vida das pessoas, acaba destruindo o ser humano. Ó, o Brasil está entre os 10 países que mais consomem pornografia. Ó, a categoria mais pesquisada pelos brasileiros é a de vídeos de pessoas de sexos do mesmo sexo, né? Ó, o Brasil está entre os 10 países que mais consomem pornografia, segundo um site Pornhub. O país ocupa o 10º lugar, com 39% dos usuários sendo do público feminino e 61% dos usuários do público masculino. O levantamento também indica que 41% da audiência é formada por jovens entre 18 e 24 anos e 26% tem entre 25 e 34 anos. E 14% estão na faixa etária de 35 a 44 anos. A categoria mais pesquisada pelos brasileiros é a de vídeos de transexuais, mesmo sendo o país que mais mata pessoas trans, com 145 assassinatos registrados no último ano. Tem uma outra pesquisa aqui também, eu vou abrir aqui, e a gente já entra também nesse assunto, que é esse aqui, que também é da Guia-me. Aqui, ó. A gente pode até depois entrar aqui, que é como solucionar, né? Aqui, deixa eu ver aqui. A matéria também é muito boa. Caminho para a liberdade. Bom, aqui nesse site também da Guia-me, né? Tem também uma outra pesquisa que boa parte dos cristãos. Aqui, ó. Muitos cristãos, especialmente homens, visitam regularmente sites pornográficos na internet. De muitas fontes obtivemos relatórios, segundo a revista Guia-me, afirmando que de 15 a 20% de todos os sites acessados da web, tanto de locais de trabalho como em campos universitários, são pornográficos. É, Na noite anterior à preparação deste material, foi registrada uma afluência de 50% de assinantes de um determinado provedor a sites pornográficos. Eles vão pelos algoritmos e pelos sites, né? As consequências são seríssimas e vão desde uma mancha na reputação até a culpa espiritual, expulsão da escola, perda de emprego de pessoas que acabam acessando a pornografia dentro do local de trabalho ou da faculdade, tá? Aqui o aumento numérico de cristãos não implica também que os mesmos possuam uma vida saudável espiritualmente falando. Aquilo que eu falei, dá, pô, cara, não dá para saber, Vitor. Não dá para saber. A pessoa tá na igreja, Não consegue imaginar quem, quando, com quantas. Você não consegue enumerar. É uma coisa oculta hoje. não dá para saber. É literalmente muito Porque oculta. era fitas de vídeo, não tinha como isso.
da adolescente. Olha o transtorno Hoje que nem causa. existe. Antigamente tinha a locadora, tinha as partes Tinha locadora, que é eram verdade, separadas, é reservadas. verdade. Então ainda existiam. Então quem estava ali já estava se expondo para aquele conteúdo, É. né? Mas hoje, As revistas, então, era revista. difícil você ver, pô, tu sabe que uma pessoa é da igreja, Você nem. o cara não vai lá na Pensou? frente de todo mundo, lá A banca na tava lá, ó, banca não, a lá, revista aqui para pastor é na de graça. locadora, Porque era de surpreender uma pessoa, na né? locadora. Imagina, tu tá na locadora, tu vai lá alugar um DVD, uma fita lá e. O Aí tu pessoal fala, fala, pô, pô, pastor, domingo tem culto, né? Eu eu vou vou lá da na tua igreja, igreja. tá naquela ala ali. O que ele perdeu ali naquela ala ali? O que ele É, perdeu? Então não tem mais isso. Então é tudo no aparelho celular. exatamente. Então a gente pode estar perdendo a sensibilidade, uma ação sobrenatural dentro das igrejas por causa da pornografia. Você não Então, sabe qual é o lugar da igreja, você vai ter pessoas consumindo isso. agora, isso afeta. Afeta, não tem como falar que não afeta. Afeta. É uma doença. Na Não verdade, tem é uma como. mancha que se cria e que se expande. Porque assim, ela tá. Como a pesquisa mostra, né? Ela tá ali. Ele tá falando de pessoas de ambiente de trabalho de uma universidade, mas pessoas que devem usar 24 horas por dia, pessoas que usam isso constantemente. Você não sabe que posição essa pessoa ela ocupa, que condição ela tá eclesiasticamente falando, se é só um membro ou não, mas isso mancha. E, ó, eu acredito que para aquela pessoa que tá ali, ó, uma pessoa que vai num culto hoje, numa reunião de adoração, e vai lá com o coração aberto mesmo, aberto para ser tocado, tá ali focada. Eu acredito que essa pessoa ela entra e ela não sai da mesma forma, ela é abençoada, eu tenho certeza disso, eu acredito. Porém, o coletivo, no coletivo, não flui, mano, Não vai fluir. não flui. Se, por exemplo, quem tiver com a incumbência de ter que passar algo, É como diz a pastora Nilceia, né? É um canal. é, Esse canal ele tem que estar limpo para poder passar aquilo que vem direto. Se tiver sujeira, vai passar sujeira. então, pô, mano, entende o Ou vai reter, cuidado? né? A É, passagem, né? entende o cuidado que a gente precisa ter? Embora eu acredite, eu tenho certeza, embora eu tenha certeza que a pessoa que vai lá, ela vai ser abençoada de todo jeito, porque eu não posso impedir uma bênção de Deus na vida de uma pessoa, mesmo que eu seja a pessoa ali, mesmo que eu esteja ali como um canal, como a ferramenta ali para o Senhor, vamos dizer, se manifestar ali naquele momento. Eu tô como ferramenta. Mesmo que eu estou ali como ferramenta, tô fazendo porcaria. Eu acredito que não vai ser eu que vou individualmente ali Impedir, né? impedir a bênção na vida daquela pessoa. Porém, no coletivo, uma manifestação como a de Atos, onde todo mundo foi batizado, onde todo mundo foi tocado, onde os 120 lá foram cheios do Espírito Santo, onde os 120 viram fogo um no outro, viram línguas de fogo em cima um do outro. Aí uma manifestação coletiva é prejudicada. É prejudicada. E até o crescimento e o desenvolvimento desse corpo ou da igreja. E esse é um dos problemas Sim. espirituais. É um dos problemas espirituais. Aí, por que que não cresce? Por que que não desenvolve? Não é só estratégia. É que assim, hoje, volta ainda, é os princípios que precisam ser resgatados, né? É o que se falava muito antes, hoje não se fala mais. E aí, a gente parte, vou dar até um exemplo, que na virada de 2021 para 22, aliás, de 2022, final de 2022, muitas igrejas começaram a querer pregar acerca de princípios de conservadorismo, de entender pessoas que se realmente estão representando a Cristo, que estão usando princípios para demoníacos, de aspectos que vão contra a própria palavra do Senhor, justamente por conta de uma época que a gente estava, que é uma época de eleição. Mas aí foi onde que eu indaguei, eu falei, mas poxa, deixaram agora para pregar isso?
quando você conseguiu enxergar que havia uma batalha entre um princípio de Deus e um princípio que vai na contramão do projeto de Deus, agora que vocês resolveram a pregar sobre isso, isso para mim, valeu para quem eu estava falando, mas isso é uma realidade. Agora não era a hora de pregar sobre isso, porque se tivesse pregado sobre santidade, sobre esse princípio básico, primordial da busca da santidade, do conserto para estar diante da presença de Deus, para ser canal de bênção, para ser transformadores de vida, talvez não teria necessidade de estar pregando. Aí, que é o que eu estou falando, quando o problema que hoje está oculto, ele foi identificado, que ele se tornou o principal raiz de esmorecimento, um esfriamento de muitas igrejas, coletivo, como você está falando, é que vão entender e vão querer combater, sabe? E às vezes é muito. Não adianta você querer apagar um fogo no meio de um incêndio. É como o John Wesley escreveu, se eu não me engano. Ele falou: se você viver uma vida sem um propósito de evangelho, é como se você for um bombeiro que entra no meio do incêndio só para ajustar um quadro na parede. Não tem objetivo nenhum. Seu objetivo está fora. Então, o que acontece é isso. Às vezes é a falta de resgatar princípios. Princípios éticos, morais, que não se fala hoje. Eu estava lembrando, enquanto você estava falando, que a gente conseguiu, em 2019 ou 2018, em uma das compras, a gente trouxe uma psicóloga, né, conselheira tutelar e psicóloga, para falar da fase da puberdade na adolescência. E eu lembro que foi uma das palestras que, mesmo para quem assistiu sendo mais velho, eu acho que ela foi muito conscientizadora, porque ela conseguiu falar das fases do adolescente, conseguiu trazer aquilo para um ambiente espiritual, para uma consciência, né, de vida para as pessoas. E eu fiquei pensando, talvez faltou, até mesmo da minha parte, ter mais palestras como essa, sabe? Talvez ali eu estava falando com jovens, mais palestras dessas para casais, sabe? Porque isso traz de volta. Se hoje a gente não vai pregar diretamente, né? Santidade, santidade como pregava-se antigamente, mas vamos conscientizar então. De outra maneira, tem outras estratégias hoje que pode conscientizar para essa vida, mas você vê, você está numa revista, que você está vendo essa matéria, mas é algo que poucas pessoas vão pesquisar, poucas pessoas hoje pesquisam. Você falar, pô, como combater a pornografia hoje dentro das igrejas, na vida espiritual de pessoas, é um assunto ainda delicado de poucas referências de pesquisa. Assimilar, né? Bom, mas assim, Tem como? tem como. A Bíblia diz em Efésios que nós precisamos nos revestir da Das armadura, armaduras. das. Então, se revestir é vestir algo por cima de algo, Exatamente. certo? Então, para se revestir, primeiro a gente precisa estar vestido. Precisa estar vestido. E aí, talvez a pessoa que esteja assistindo esse vídeo, pastor, esteja até pensando, pô, beleza, tá bom, eu tenho esse problema. Talvez é algo que entrou na infância dela. Talvez o cara hoje tem seus 30, 40, 50 anos e ainda é viciado na pornografia. E talvez até tá na igreja, viciado na pornografia. Porque foi algo que foi apresentado para ele na adolescência. Talvez o pai incentivou, um tio incentivou, um familiar incentivou. A televisão explícito, tudo explícito ali. E a pessoa hoje é presa e talvez isso esteja travando ela, talvez não, com certeza está travando ela um desenvolvimento espiritual, até dentro de um chamado espiritual mais profundo, de intimidade com Deus, de aprofundamento na escritura, de despertamento para dons e talentos Sim. espirituais que possam estar ali disponíveis a ela e talvez por causa da pornografia ela não está tendo acesso a esses dons, a esses talentos e está deixando de, vamos dizer assim, de desfrutar, de, de desfrutar mesmo algo De sobrenatural para a viver, vida né? dela, Viver. de viver algo sobrenatural para ela, o casamento dela, para a família dela, até jovens que talvez sonham em viver uma vida abundante aí nos dons, nas manifestações de Deus, talvez por causa da pornografia estejam presos hoje. Bom,
falo de um problema que eu lidei com esse problema. E uma das formas de vencer isso foi leitura bíblica. Cada, e isso é fato, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você busca a Escritura, cada vez que você busca navegar na palavra, mais você se afasta. Mais você se afasta da pornografia. Isso é fato. Jejum, oração e coração aberto, cara, para falar com pessoas boas. Se abrir, né? Se Procurar abrir. ajuda. É uma das coisas que mais se fala é da procura de ajuda, né? Só complementando, né? A pessoa ela não vive, né? Aquilo que Deus tem pra ela pelo pecado, né? A gente hoje tá falando de pornografia, mas na verdade é um vício, assim como uma droga, é um vício que atrapalha a vida, destrói a vida como uma bebida, por incrível que pareça. A diferença é o quão explícito isso está diante da sociedade, né? A palavra de Deus ela fala em Isaías 59, né? Que a mão do Senhor não está encolhida para não que não possa não nos salvar, né? E nem agravado o seu ouvido que não pode ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados que encobrem o rosto de nós para que ele não nos ouça, né? Então, na verdade, são pecados que mas isso aqui é pornografia, isso aqui é uma coisa diferente de quem é um viciado em droga. Não. Ou de quem tá pecando, ou seja qual for o pecado, ele tá colocando uma barreira, encobrindo o rosto de Deus de ouvir os seus pedidos, de ser abençoado por Deus, né? E aí o que você falou sobre a questão da busca, da leitura da palavra, eu tinha visto, Marcos, ele é de uma banda, e eu vi o testemunho desse jovem. Ele, um amigo dele foi conversar com ele e perguntou pra ele, foi se abrir, falar que, poxa, eu tô agarrado à minha vida à pornografia e tudo, eu tô preso nisso e eu preciso de ajuda, eu não consigo mais estar. Os dois tocavam na banda evangélica. E aí esse amigo dele falou pra ele, olha, ó, eu consegui me libertar disso e até é absurdo, mas se você parar pra pensar, tem muito sentido. Ele falou, eu comecei a orar em línguas em todo o tempo. Aí ele falou, como assim? Ele falou, eu não orava mais nem pedindo misericórdia, eu orava em línguas o tempo todo, porque eu entendi que aonde o espiritual está, o pecado ele se afasta. E aí ele contou esse testemunho da vida dele para esse pastor, e esse pastor começou a prática disso. E ele disse que também funcionou na vida dele. Então, ele buscou ainda mais aperfeiçoamento do Espírito Santo e faz um sentido bíblico, porque a Bíblia fala que quem ora em línguas, ele edifica a si próprio. Uhum. Então ele começou a construir uma fortaleza espiritual na vida dele, orando em línguas e afastou o pecado. E era um pecado que, segundo ele, já há mais de 10, 12 anos que ele se libertou A pornografia. usando a mesma estratégia. Uhum. Então eu falei, poxa, a gente não tem uma instrução para isso, né? Dentro da Bíblia, mas a Bíblia fala que a gente tem que buscar santidade. Sim. Que Deus nos chamou não para impureza, mas para santidade. Mas se existem pessoas que tiveram essa experiência e podem compartilhar, Serve muito, é um Puxa. caminho. Então talvez quem estiver ouvindo hoje, talvez, poxa, mas o que eu faço? Busca a presença do Espírito Santo. Se isso. você ainda não ora em língua, se você ainda não tem o mistério de Deus na sua vida, eis é um caminho. Porque se você visitar um ambiente espiritual, o mundo do pecado ele não tem ação. E ele edificou, ele falou que andava na rua, onde ele estava, no mercado, fazendo compra e falando em línguas. E isso foi entrando na vida dele constantemente, cada dia mais e mais e mais, ao ponto dele largar de vez a pornografia. Continue a guerra, né? Continue lutando E dentro da continua guerra. lutando, porque se ele esmorecer, é que nem você falou, né? O inimigo depois ele vai procurar um espaço e vai trazer mais demônios, Vai trazer mais né? demônios. A casa tá vazia. Então você tem que se libertar disso e se encher de algo. E é só a presença de Deus. Agora, fica até essa dica para a pessoa que está nos assistindo em relação a esse assunto. Busca leitura, busca louvor, adoração e busca principalmente o Espírito Santo, como o pastor Vitor falou. Aí dentro das igrejas tem as suas reuniões, dentro de uma célula, na célula, dentro de um pequeno grupo, busca o Espírito Santo, dentro de um culto específico, que algumas igrejas têm culto do Espírito Santo, vai lá, busca o Espírito Santo. Poxa, se você sabe que você tem esse problema, se você está ciente,
Se você se arrependeu, você sabe que é um vício e libertação é um processo. Não é do dia para noite, é um processo. Busca. Aí que tá, depois que buscou, depois que limpou o coração, depois que colocou os frutos, né, do espírito em você, você se vestiu dos frutos, aí você se reveste da armadura para não perder os frutos. Exatamente. Você tem que proteger, né? O É, escudo da fé tá ali porque é, o inimigo ele vai lançar é isso. as adagas, né? E aí, ó, você falou sobre buscar ajuda, né? E, gente, pra todo o problema, tá? Mas o foco é esse. Ó, Gálatas 6, 1, 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão, e guarda-te para que não sejas também tentado. Aí ele fala aqui no final: levai as cargas ou os problemas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Para você procurar, não tem pessoas que com espírito de mansidão que vão te ajudar, né? E o maior exemplo, é o melhor caminho, talvez uma célula, um grupo, né? Um pastor amigo, uma pessoa que você tem proximidade, para você passar esse problema e você vai ter um auxílio espiritual em oração e um aconselhamento. A Bíblia ela vai ter hoje solução, do mesmo jeito que você tem o celular para pesquisar um monte de besteira, tá aqui, ó. Você vai pesquisar, você vai achar uma guia-me que vai trazer matérias que vai edificar. Você vai ter hoje até a inteligência artificial ajuda com É, texto, chat GPT. Eles têm a Bíblia salva na memória deles, né? Então, tem coisas boas também no celular, né? Então, isso ajuda. E uma das coisas que mais vai falar quando você tá com problema de pornografia é procure ajuda. procure ajuda. Porque a Bíblia ela não dá um aconselhamento direto e infusivo quanto à pornografia. Mas fala que isso é um erro, é um pecado. É isso aí. Tá. Gente, quer acrescentar mais alguma coisa, Pastor Vitor? Não, acho que eu queria sempre, estava preocupado em enfatizar esse testemunho como uma solução, né? E que para mim marcou esse testemunho com que eu achei algo muito importante e acho que liberta, sabe? E depois que você experimentar a presença de Deus, talvez você não vai querer trocar por qualquer coisa, né? Então é importante essa experiência de buscar a presença de Deus na sua vida, porque você vai começar a balancear, né? O que que você vai estar perdendo se você cair nessa perdição, né? Então, o que que você vai perder? É a presença de Deus. O quanto a presença de Deus ela te deu de um prazer assim, gozo e alegria no seu coração. É isso aí. Essa manutenção que deve ser feita. E a pessoa não sabe, não viveu ainda uma plenitude real de todos os planos de Deus na vida dela, talvez por causa desse detalhe. Detalhe. Vamos tratar Uma como detalhe escama aí que tá tratando. que tá abrindo portas espirituais e realmente ou sendo influenciada ou até mesmo em casos mais graves aí possuída Exatamente. por uma entidade que está provocando tudo isso. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, mas deixa eu dar um recado aqui importante, importante. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse conteúdo. Haverá diversos vídeos com mais assuntos sobre esse. A gente tentando aqui com a intenção de verdade mesmo de edificar a sua vida, de fortalecer a sua fé, de fortalecer o seu coração. Segue também as nossas plataformas, tá? Sociais. Tá aparecendo aí do Pastor Vitor? Colocou. Tá aparecendo aí. Segue o Pastor Vitor lá também na rede social. Também nos segue aí na rede social. E não deixe aí de se inscrever e de compartilhar esse conteúdo que tenho certeza que pode ajudar não só você, mas também muitas vidas. Vamos nessa. Beleza, Deus pastorzão? abençoe. Obrigado, pastor Fábio. Amém.